Gravar. Boa tarde, pessoal. Boa Estão me tarde. ouvindo? Boa tarde, professora. Sim. Bom, para começar, o tema da nossa aula vai ser continuar a revisão que eu iniciei na aula passada. Hoje eu pretendo concluir, porque eu já tenho um conteúdo novo para ministrar para vocês. Então, hoje, revisão. Bom, para começar, nós paramos na semana passada, eu comecei a revisão, eu cheguei a concluir com vocês aquela parte eu acho que eu falei até o vocativo, né? Eu consegui concluir? Ou não? Falei só até termos integrantes da oração, vocês lembram? Deixa eu mostrar aqui. Podem falar, gente. Não fiquem com medo. Eu não lembro, professor. Ok. Aula passada foi dia 10, né? Deixa eu ver que tá. Eu anotei aqui. E eu concluí. Eu vou terminar, então, de falar sobre os termos, né, que eu não terminei, não concluí ainda esse conteúdo. Prontinho, achei. Na aula passada, eu só iniciei esse conteúdo, falei sobre os termos essenciais da oração, aí eu ia começar a falar sobre os outros termos, ok? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Aqui, ó, olha aqui. Vamos lá. Começando oficialmente. Eu falei um pouco sobre os sujeitos na oração. E esse material aqui é um material complementar. Eu ainda vou juntar todos os materiais, colocar numa apostila única, enviar em PDF para vocês, tá bom? Porque eu dividi por tema. E eu já enviei lá no grupo. Mas eu enviei picado. Eu enviei, por exemplo, termos essenciais da oração, depois termos integrantes da oração e termos acessórios da oração. Só que o que eu quero fazer é juntar todos esses conteúdos num arquivo só, numa apostila só, e salvar em formato PDF, porque fica melhor de vocês visualizarem. Então, assim que concluir a aula, eu vou terminar de fazer a junção desses arquivos e vou enviar para vocês lá no grupo, ok? É porque eu espero geralmente terminar a aula da tarde para eu poder enviar um arquivo único, tanto para a turma da manhã quanto para a turma da tarde. Eu combinei com isso que eu também ia fazer isso. E por isso que eu envio após a aula da tarde, ok? Então, aqui algumas
Observações a mais sobre o sujeito na oração. Então, nós vimos na aula passada que nós temos 3 principais sujeitos: sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado. Só que, além deles, nós ainda temos um sujeito que a gente chama de desinencial. Não chega a ser, muita gente fala que é sujeito oculto. A gente não pode considerar como sujeito oculto, já que ele, na verdade, não está oculto. Se eu falo gosto de sorvete, eu estou dizendo que eu, primeira pessoa do singular, gosto de sorvete. Então, eu não posso dizer que o sujeito está oculto. O sujeito está na desinência do verbo, no gosto, nessa conjugação do verbo. Portanto, eu chamo esse sujeito de sujeito desinencial, e não sujeito oculto, como muitos autores falam. E o sujeito ainda é simples, e não indeterminado, como muitas pessoas pensam, quando eu utilizo esse pronome indefinido. Alguém, ninguém, às vezes eu utilizo isso na frase e as pessoas acham que por conta disso o sujeito é indefinido, indeterminado, mas não é, ele ainda é sujeito simples, mesmo que eu esteja usando esse pronome indefinido, tá bom? É alguma pessoa, é alguém, é uma pessoa então, é um sujeito. E por fim, aquelas orações que trazem um verbo impessoal, que são aqueles verbos que se referem a fenômenos da natureza, mudança climática e tudo mais, e não a um evento, né, por assim dizer, e não a um sujeito executando determinada ação, eu chamo de oração sem sujeito. Então, quando a oração traz esse tipo de verbo, eu considero essa oração sem sujeito, ok? Aqui exemplos: amanheceu rapidamente. Esse verbo amanhecer é um verbo impessoal. Faz invernos rigorosos no sul do Brasil. Então, o verbo impessoal. Houve eleição no ano passado. A mesma coisa. O sujeito pode vir representado por uma oração. Nesse caso, diremos que se trata de sujeito oracional. Isso vocês vão ver mais à frente, né? Quando eu falei das orações subordinadas substantivas. Uma das classificações é oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela em que eu tenho um sujeito, né? E a oração, toda oração, ela é considerada o sujeito da oração, uma oração inteira. Por isso que ele está falando aqui. Bom, essa parte a gente já fez, a gente fez os exercícios na época. E depois, nós vimos os termos integrantes da oração. Vamos lá. Estou passando rapidamente porque eu quero tentar concluir hoje esse conteúdo, tá? Aqui. Então, lá no dia 6 de abril, a gente viu esse conteúdo. Termos integrantes da oração. Então, além dos termos essenciais, eu tenho esses termos que também são importantes na oração. Que são 3. A partir de agora, nós temos 3. Fica mais claro aqui. Agora, tanto os termos integrantes quanto os termos acessórios são 3. Nesse caso, os termos integrantes são complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Eu acho que eu falei sim sobre isso na aula passada, mas eu vou recapitular aqui. Eu abri muitas coisas aqui, agora eu estou meio perdida. Lembrando que depois eu vou enviar esse material para vocês, mas os tópicos mesmo vocês podem ir copiando. Bom, vamos lá. O complemento verbal.
Então, ele pode ser dois, objeto direto ou indireto. Então, nós vimos na aula passada, quando eu revisei ali os tipos de verbos, eu falei bastante do verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Então, o verbo transitivo, por si só, o verbo transitivo de forma geral, é aquele verbo que pede um complemento. Como assim? Esse verbo, por si só, ele não carrega um sentido completo. Eu preciso de algum complemento para que ele seja entendido. E eu mostrei para vocês na aula passada que a gente pode fazer uma pergunta para o verbo, e dependendo dessa pergunta, você vai saber se esse verbo é transitivo direto, ou seja, tem como complemento verbal um objeto direto, ou se ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, o complemento verbal dele vai ser o objeto indireto. Lembrando que o objeto direto, essa relação direta entre o verbo e o complemento dele, tem esse nome porque eu não preciso colocar assim nada para ligar os dois, o verbo ao seu complemento, eu não preciso de nada para ligar. Esse complemento, às vezes, pode iniciar com um artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas. Pode vir ali, mas não quer dizer que esse artigo está fazendo essa ligação, ok? E o objeto indireto é aquele que eu preciso fazer uma ligação entre o verbo e o complemento. É como se fosse uma ponte que eu colocasse ali para ligar eles dois. Sem essa ponte, a informação fica truncada. Não fica completa. Vamos ver que alguém falou aqui no bate-papo. Essa ponte ou essa ligação que é estabelecida entre o verbo e o seu complemento, a gente chama de preposição. Então, o objeto indireto é aquele que inicia com uma preposição. Preposições, as principais preposições que a gente tem. A, de, para, com. A, de, para, com, em. Tá bom? Essas são as principais preposições. Quem quiser anotar aí, deixa eu colocar aqui no bate-papo, para vocês anotarem. Principais preposições que são as responsáveis por iniciar o objeto indireto. A, de, em, para. As que vocês vão encontrar com mais frequência, por assim dizer, dentro das orações, iniciando os objetos indiretos. Então, indireto, inicia por preposição. Direto, inicia com artigo, ou sem nada. Então, não precisa de uma ligação ali no objeto direto, porque ele transita diretamente. E o terceiro tipo de verbo é o verbo bitransitivo, que é aquele que, além do objeto direto, além de pedir o objeto direto, pede o objeto indireto também. Tá? Então, eu coloco o objeto direto e ainda assim fica faltando alguma informação para complementar aquele verbo, para eu entender o sentido daquele verbo. E aí eu insiro um objeto indireto, ok? Aqui algumas observações sobre os pronomes, aqueles pronomes oblíquos. Às vezes eu insiro amo-te, por exemplo. Você já deve ter visto. Amo-te. Observe-o. Alguma coisa assim. Esse hífen o, hífen a, hífen se, por exemplo, trabalha-se. Esse hífen e esse pronome, que é um pronome oblíquo, a gente fala, ele também pode exercer a função de objeto direto ou indireto. Então, aqui, o pronome o e variações só exerce a função de objeto direto. Então, sempre tiver o a, o os e o as, assim como os artigos, né? Sempre vai exercer o papel de objeto direto.
justamente porque são artigos. E o pronome lhe e variações exerce sempre a função lhe, lhes. Exerce sempre a função de objeto indireto, tá? E os demais pronomes oblíquos, como me, te, se, nos, vós, eles podem exercer a função de objeto direto ou objeto indireto. Isso vai depender da pergunta que você vai fazer para o verbo e a transitividade do verbo. Se esse verbo é transitivo direto, então eu vou classificar ali esse pronome oblíquo como objeto direto. Se esse verbo for transitivo indireto, eu vou classificar esse pronome oblíquo como objeto indireto, ok? Então, aqui alguns exemplos. Então, esse é o primeiro termo integrante da oração, complemento verbal. O segundo termo da oração, bem simples, tá bom, gente? Complemento nominal. Tudo que vem assim, escrito nominal, e vocês já encontraram isso, o complemento nominal, tudo que vier esse nominal, quer dizer que vem de nome. Então, às vezes, pode ser um substantivo, uma palavra com valor de substantivo, uma palavra com valor de adjetivo, que são classificados como nomes. Substantivo e adjetivo são considerados nomes. Os pronomes também são considerados nomes, dependendo ali da situação que a gente está analisando, né? Mas também são considerados nomes, ok? Então, tudo que é nominal tem a ver com essas classes gramaticais. No caso aqui, a gente está falando de um termo, complemento nominal. Complementar, então quer dizer, estou complementando um nome. Então, é o termo na oração que complementa o sentido de um nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tá? Substantivo, adjetivo ou advérbio, nesse caso aqui. Então, eu já tenho o nome e eu vou complementar, ou usar uma outra palavra para complementar esse nome. Nesse caso aqui, ó, no exemplo que eu tenho, tenho saudades de Luísa. Ou estou satisfeito com meus empregados. Então, ó, tenho saudades. Saudades de quem? De Luísa. Então, saudades é o nome. De Luísa está complementando esse nome, saudades. Portanto, é um complemento nominal. Daí vocês me perguntam, e o verbo nessa oração, professor? O verbo nessa oração existe. Claro, porque toda oração precisa ter um verbo, como a gente sabe. No entanto, o verbo que a gente utiliza em todas essas classificações, complemento nominal, adjunto adnominal, predicado nominal, tudo envolve o quê? O verbo de ligação. Então, toda vez que eu usar essa classificação nominal, quer dizer que nessa oração eu tenho um verbo de ligação, ok? Então, nesse caso, o verbo ter, que é o tenho saudade de Heloísa, exerce esse papel de verbo de ligação, o ter. Toda vez que tem, então, essa classificação nominal na oração, eu tenho verbo de ligação. Estou satisfeito com meus empregados. Estou, estar, verbo de ligação. Lembrando que o verbo de ligação é aquele que estabelece uma relação de estado, qualidade, defeito, condição. Faz essa ligação ali, trazendo, né, essa informação. Se o complemento nominal vier representado por uma oração, como a gente estudou também, nós temos, então, uma oração substantiva completiva nominal. Muito legal, né? Tem a impressão de que vai chover. E lembrando que no caso da oração substantiva completiva nominal, ela sempre vai começar com uma preposição. Então, ali, ó, tem a impressão de que vai chover. Começa com de, que é uma preposição também. Não se confunde com o objeto indireto, que vocês podem pensar, mas o objeto indireto também começa com preposição, professora. Mas o objeto indireto, ele complementa um verbo transitivo indireto. Complementa um verbo, vem depois de um verbo.
E aqui a gente está falando de complemento nominal, que vem depois de um nome, é um termo que vem depois de um nome. Então, essa é a diferença básica entre uma oração substantiva objetiva indireta e uma oração substantiva completiva nominal, ok? E, por fim, nós temos aqui como termo integrante da oração o agente da passiva. Então, o agente da passiva também é um complemento, só que é um complemento do verbo na voz passiva. Então, nós temos praticamente duas... Ai, meu Deus, três vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é essa comum. Todas essas frases, esses exemplos que eu dei até agora para vocês, estão na voz ativa, que é essa voz normal. A voz passiva é quando o sujeito ele é paciente, ele recebe a ação exercida pelo verbo. Na voz ativa, ele é ativo, ou seja, ele executa a ação dita ali pelo verbo. Na oração, o sujeito ele executa a ação na voz ativa. E nessa voz que a gente está falando agora, que é a voz passiva, é o contrário, ele recebe, o sujeito recebe a ação do verbo, tá? Aí nós temos a voz passiva, que é essa segunda voz. Nesse caso, quando eu falo do agente da passiva, eu falo então de um complemento diretamente ligado ao verbo que está na voz passiva. Exemplo, o Brasil foi descoberto por Cabral. A voz ativa seria assim, Cabral descobriu o Brasil. Essa é a frase normal na voz ativa. Cabral descobriu o Brasil. Quando eu transformo para a voz passiva, o Cabral, ele recebe a ação, né, do verbo. Então, ele vai lá para o final da frase, depois do verbo. O Brasil foi descoberto por Cabral. Então, eu altero. E é importante também saber que só existe a voz passiva se existir a voz ativa. Então, eu preciso ter uma oração na voz ativa e transformá-la para a voz passiva. Eu não vou criar uma frase diretamente na voz passiva e não vai existir equivalente na voz ativa. Não, não pode acontecer isso, tá bom? Para que haja agente da passiva, é fundamental que esse termo corresponda ao sujeito do verbo na voz ativa. Então, eu preciso ter uma voz ativa primeiro, para depois eu ter uma voz passiva, ok? Outro exemplo aqui, ó. O professor ficou rodeado de alunos. A voz ativa, que é essa voz comum, seria os alunos rodeiam o professor. Então, o que a gente observa ali na voz passiva é que o verbo ele vai para o particípio, que é esse final de a, do, ido, quando o verbo termina usa essa terminação, né? Eu tenho o verbo na voz passiva. Não, na voz... Eu tenho o verbo no particípio, quando termina com a, do, com ido. Ok? Então, aqui alguns exemplos, aqui o que é a voz ativa e voz passiva, como eu disse, na voz ativa o sujeito é o agente, ou seja, aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, e a voz passiva é quando o sujeito é paciente, por isso voz passiva. Então, é quando ele recebe a ação expressa pelo verbo. Voz reflexiva é quando o sujeito, ele é ao mesmo tempo, ele age e recebe. Então, ele é agente e ele é paciente ao mesmo tempo, pratica e recebe a ação. Essa é a voz reflexiva, que é raro de acontecer, assim, não acontece com tanta frequência, mas pode acontecer como no exemplo que a gente está vendo aqui, ó. Os lutadores feriram-se. Então, um feriu o outro e também foi ferido. Feriu e foi ferido ao mesmo tempo, ok? Depois eu vou disponibilizar essa apostila para vocês. Tem alguns exercícios também já prontos aqui, que nós fizemos juntos em sala de aula, tá? Eu vou passar agora para os termos acessórios da oração, que eu quero adiantar o máximo que eu puder com vocês, para na próxima aula a gente já entrar no conteúdo, que é... Deixa eu fechar aqui. Morfologia.
Bom, vamos então aos termos acessórios da oração. Então, lá no dia 13, 14, 13 e 20 de abril, eu trabalhei esse conteúdo com vocês, tá bom? Os termos acessórios da oração. São aqueles termos que eles são dispensáveis, ou seja, eu posso ou não utilizá-los na minha oração. É como um acessório que eu utilizo, um brinco. Os meninos podem usar brinco, até comentei na aula passada. Não sei se foi com vocês ou com a turma da manhã, pode usar brinco, boné, né? Chapéu, enfim. E as meninas podem usar uma xuxa de cabelo, pode usar uma presilha no cabelo, um, um brinco, um colar, uma pulseira também posso utilizar um dia, não posso usar outro, são acessórios que eu posso ou não utilizar. Da mesma forma, funcionam os termos acessórios da oração. São termos que eu posso ou não utilizar na minha oração, tá? Esses termos, eles acrescentam informações novas, caracterizam o ser, determinam substantivos ou exprimem circunstâncias. Dependendo dessa função, se é para acrescentar uma informação nova, ou se é para caracterizar o ser, por exemplo, eu tenho uma informação nova, acrescentar uma informação nova, eu tenho adjunto adnominal, né? Ou adjunto, e aí, se eu for exprimir alguma circunstância, eu tenho o adjunto adverbial, né? Também, para acrescentar informações novas, eu tenho o aposto. Também posso considerar com essa finalidade, para caracterizar o ser ou determinar os substantivos, é uma função do adjunto adnominal, que exerce uma função de adjetivo. Então, vamos lá, nós temos 3 termos acessórios da oração, assim como os termos integrantes. São eles: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Todos começam com A. Fica fácil de decorar, né? Então, adjunto adnominal é aquele termo que vem junto com um substantivo, por isso que adnominal, ele vem com outro nome. Tá? Ele vem para complementar a informação de um nome, geralmente de um substantivo. E ele tem um valor de adjetivo, que vai especificar ou delimitar esse substantivo. Tá? Independente da função que esse substantivo está exercendo ali na oração. Tá? Se é um objeto, se é um sujeito, enfim. Esse adjunto adnominal está junto com esse substantivo, especificando ou delimitando o valor dele na oração, ok? Ele pode vir representado, esse adjunto adnominal pode vir representado por determinadas classes gramaticais, são elas artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numerais e a oração adjetiva como um todo. Vamos ao exemplo, então. As pobres crianças africanas sofrem muito. Então, aqui, ó, crianças, posso colocar aqui, as crianças sofrem muito. No caso aqui, eu estou complementando com o adjunto adnominal. Então, eu especifiquei aqui que as pobres crianças africanas, então, tanto as pobres quanto africanas estão se referindo a crianças. Então, as pobres crianças africanas sofrem muito. Agora, eu vou dar um outro exemplo aqui de uma frase sem nenhum adjunto adnominal e com adjuntos adnominais, para vocês verem como são termos acessórios que eu posso ou não inserir, tá? Então, termos acessórios, eles não são obrigatórios ter na oração, tá? Eu acrescento para ficar mais claro a informação que eu quero dar para o leitor da minha oração. O exemplo é: chuvas destruíram plantações. Só estou vendo o horário aqui no meu celular, porque o horário aqui do meu computador é diferente. Vamos lá, chuvas destruíram plantações. Nós temos aqui sujeito, verbo e objeto. Vocês conseguem entender essa frase como está, né? Chuvas destruíram plantações. Agora, se eu quiser expandir essa oração, especificando como foram essas chuvas,
ou como eram essas plantações, eu insiro adjuntos adnominais, ou seja, termos acessórios para ampliar esse entendimento acerca desses nomes, chuvas e plantações, que vão ou caracterizar ou especificar esses nomes. Vamos lá. As fortes chuvas de ontem destruíram várias plantações da região. Então, vamos lá. As fortes de ontem, várias e da região, exercem o papel de adjuntos adnominais. São termos acessórios que eu inseri aqui para ampliar, caracterizar melhor os nomes chuvas e plantações. Esses são os nomes. As fortes e de ontem está junto ali, se juntou ao nome chuvas, para melhor caracterizar como foram essas chuvas. E várias e da região se juntaram ao termo plantações, a esse nome plantações, para caracterizar melhor esse nome. Então, esses termos que nós juntamos aos nomes de chuvas e plantações, eles funcionam como adjuntos adnominais, ok? Eu espero que tenha ficado claro aqui. Muita gente confunde o complemento nominal com o adjunto adnominal. O que dá para a gente perceber? Como eu disse, o que eu estou falando hoje são termos acessórios. Estou falando agora, né? Agora são os termos acessórios da oração, ou seja, eu posso ou não utilizá-los na minha oração, eles são dispensáveis, mas o complemento nominal não é. O complemento nominal é um termo integrante da oração, ele é quase que um termo essencial, então ele tem que estar lá. Se eu tirar ele, perde o sentido a frase. Agora, se eu tirar um adjunto adnominal, a frase não vai perder o sentido. Então, é só você fazer esse teste. Você tira o complemento nominal, se você tira ali o termo. Se estiver fazendo falta na oração, quer dizer que é um complemento nominal. Agora, se não tiver fazendo falta, e você conseguir entender ainda assim o sentido daquela oração, quer dizer que eu tinha ali um termo acessório, um adjunto adnominal, no caso, ok? Bom, o próximo, então, o segundo termo acessório é o adjunto adverbial. É aquele que vai modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, que essa é a função do advérbio. Então, adjunto adverbial nada mais é do que um advérbio na oração. E o advérbio, ele tem o papel de indicar circunstâncias novas. E essas circunstâncias, elas estão ligadas a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, ok? Esse adjunto adverbial, ele pode vir representado por um advérbio apenas, por uma locução adverbial ou ainda por uma oração adverbial, tá? Exemplos. Luiz falou calmamente. Essas palavras que terminam com mente, todas a gente considera como advérbios. Quando vocês veem tranquilamente, calmamente, facilmente, dificilmente, são todos advérbios. Talvez alguns já saibam disso, né? Talvez outros não, mas é sempre bom aprender. Luiz falou com calma. Nesse caso, nós temos uma locução adverbial que exerce esse mesmo papel ali de calmamente, que é um advérbio. Então, quando vem duas palavras, geralmente uma preposição e um advérbio, ou um adjetivo ali, mas com valor de advérbio, eu tenho uma locução adverbial. Assim como eu tenho locução verbal também, que é a junção de um verbo de ligação com um verbo de ação. São dois verbos juntos. O gato caminha silenciosamente. Gostamos muito de futebol. Esse muito também é um advérbio de intensidade. Então, tudo é adjunto adverbial. E aqui o exemplo que eu trouxe é essa tira humorística, olha. Fiquei fora durante 6 meses. Estou cheio de saudade dos meus entes queridos. Olá,
Já volto. Tem uma liquidação ótima na cidade. O que a gente pode observar aqui nessa tira do H? Que há algumas ideias expressas por alguns termos específicos. Esses termos, eles estão indicando circunstâncias dos 5 minutos, né, gente? Indicando circunstâncias novas. E está ligado a um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Então, nós temos aqui fora, que indica o lugar em que ocorreu o fato expresso pelo verbo ficar. Durante 6 meses, indica o tempo de ocorrência do fato expresso por ficar também, então ligado ao verbo ficar, já que indica o tempo em que ocorrerá o fato expresso pelo verbo voltar. Na cidade, indica o lugar de ocorrência do fato expresso pelo verbo ter. E o que esses termos têm em comum? Todos eles estão juntos com o verbo, estão expressando uma circunstância nova, ou seja, exercem o papel de adjuntos adverbiais. São advérbios ou locuções adverbiais que exercem esse papel dentro da oração. Ok? Fizemos alguns exercícios, fizemos esse desafio aqui, tá? Tá aqui respondido. E, por fim, o terceiro, aqui nós temos o terceiro termo acessório da oração, que é o aposto. O que seria o aposto? É um termo que na oração ele explica ou esclarece outro. Cadê? É um termo que explica ou esclarece outro. Geralmente ele vem entre vírgulas no meio da frase ou no final da frase, mas antes de começar esse aposto, sempre tem uma vírgula, separando ali da parte anterior, da oração anterior. Geralmente ele se junta a outro termo de valor substantivo ou pronominal para exercer essa função, que é explicar ou especificar. Exemplos: Brasília, capital do Brasil, foi fundada em 1960. Ó, essa parte aqui, que está em negrito, capital do Brasil, é o aposto nessa oração. Eu poderia falar assim, ó, Brasília foi fundada em 1960. Vocês entenderiam da mesma forma. Por isso que o aposto também é um termo acessório da oração, que eu posso ou não utilizá-lo, certo? Então, ele é usado para esclarecer ou explicar um termo que foi falado anteriormente. Aprecio Vinícius de Moraes, vírgula, poeta boêmio. Então, esse poeta boêmio exerce esse papel de aposto, que é explicar quem foi Vinícius de Moraes. E que nós temos dois exemplos, um no meio da oração e outro ao final da oração, para vocês verem como aparece. E o aposto, além de explicar melhor o sentido que se refere, ele também pode ser usado para enumerar, resumir ou especificar esse nome, como nos exemplos aqui abaixo, tá bom? Para finalizar, eu quero falar sobre o vocativo. Então, o vocativo não é um termo acessório da oração, não é um termo integrante, não é um termo essencial, porque ele não tem nenhum valor sintático. Então, a gente estuda aqui dentro, né, dessa organização aqui, mas não tem um grupo específico, não tem uma classificação específica, né? Bom, vocativo, então, é um termo que vai pôr em destaque ou evidência a pessoa que a gente está interpelando, que a gente está chamando. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um interlocutor, uma pessoa, outra forma de chamar uma pessoa. Rapaz, moça, senhor, senhor no sentido de Deus que está no céu, querida, querido, amiga, amigo, caro leitor, prezado estudante, enfim. Eu achei que tinha caído o pessoal de pétalas. Então, é uma forma de chamamento o vocativo. Mano, tem gente que usa mano, né? Como uma forma de chamar também. Bom, isso aqui é o que eu queria. Então, nós fizemos alguns exercícios também. Depois eu vou enviar para vocês juntamente. Bom, essa é uma parte da revisão que eu queria concluir com vocês hoje. Eu queria falar um pouco mais, mas já deu o nosso horário. O nosso horário é bem curto
nas terças à tarde, então não dá tempo de falar muita coisa com vocês. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá a luz. Ah, agora sim, melhorou. Então, vamos finalizar com a nossa foto chamada. Deixa eu parar aqui a gravação, antes que o professor Paulinho entre.